Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos apresentar algumas aplicações referentes à rede neural baseada no modelo de Adaline. Esse modelo Adaline ele foi desenvolvido por volta de 59, 60 por esses autores, o Idle e Wolff. Ele foi criado mais ou menos na mesma época do Perceptron, mas tem algumas particularidades interessantes. Ele tem uma regra de aprendizado, que é uma regra delta, e que diz que a gente tem que ajustar os pesos se houver erros. Normalmente a gente faz isso a cada observação ou terminado aquele lote de observações a cada época. É uma técnica de inteligência computacional e que tem aplicação um pouco mais ampla. Ela é utilizada não só para proporcionar saídas discretas, como o caso de 0 e 1, então permite análise classificatória, mas também pode ser aplicado em análise de predição e análise de previsão, como a gente pretende ver em alguns dos exemplos que aqui serão considerados. Aqui existe, apenas para relembrar, uma diferença entre o Perceptron de Rosenblatt e o Adaline, desses autores, o Idle e Wolff, e dizendo que, a princípio, a estrutura é a mesma. Mas, no caso do Adaline, a gente vai observar que o processamento ele visa essencialmente obter pesos sinápticos ajustáveis que aprendam com os erros, mas que conduza a valor de uma estimativa de uma função quadrática que representa a soma de quadrado de erro, que tem que ser a menor possível. Então, nós vamos estar atrelado a essa exigência. Nós podemos ou não utilizar uma função de ativação que pode ser substituída apenas por uma função de arredondamento, se o nosso problema for um problema classificatório, um problema discreto. O algoritmo, vocês vão perceber nos nossos exemplos, que nós iniciamos com os pesos aleatórios, tanto dos pesos da entrada quanto do limiar, e a gente vai considerar aqui exemplos em que esses ajustes poderão ser dados observação por observação. Então, para cada observação que é apresentada à rede, nós calculamos essa soma desse produto, e que vai ser a nossa saída de rede sem a utilização de nenhuma função de ativação. Posteriormente, eu comparo a saída de rede com a saída desejada, gero um vetor de erros, e esse vetor de erros, a gente já viu que ele deve ser considerado junto com esse produto, e a gente então faz a correção dos pesos da próxima observação. Então nós temos pesos que são reajustáveis observação por observação, e no final da época podemos ou não fazer um novo ajuste, dependendo aí, da opção do usuário. Na etapa final, principalmente em problemas classificatórios, você pode usar uma função de arredondamento, que vai fazer o papel de uma função de ativação. Isso para você ter uma saída de rede compatível com as categorias da classe, da classificação em termos de população 1 e população 2. Então nós temos que considerar as entradas, são P entradas, referentes às suas variáveis. Nós começamos com 0, que seria a variável de incidência do limiar. Nós consideramos que nós temos N observações, ou exemplos, ou genótipos, se for o caso, que são apresentados à rede para que ela proceda o seu aprendizado. Nós temos T variando de 1 até a quantidade de época que você especificar. Temos a saída desejada no processo de treinamento, temos a saída de rede e uma constante entre maior que 0 e menor que 1, que é a sua taxa de aprendizado. O critério, você vai especificar o número máximo de época e tem que estar observando o valor mínimo do erro quadrático médio para atingir o objetivo de se ter peso sináptico que conduza exatamente a esse critério.
Nós já falamos que o Adaline pode ser aplicado em atividade de classificação, atividade de predições e atividade de previsões. Nós vamos começar com atividades de classificação. O primeiro exemplo, bastante simples, apenas para ilustrar, né? Eu teria 2 entradas e apenas 2 observações. Né? O indivíduo 1 com o valor 22, que representa a população 1, essa bolinha vermelha, que nós vamos denominar de 0. A observação 2, o indivíduo 2, com o valor 4 para a primeira variável, 4 para a segunda variável, e a saída 1 como sendo representativo de uma outra população. Aí você codifica como 0 e 1, como 1 e 2, menos 1 e 1, da maneira que você preferir. Nós vamos ter aqui 3 scripts e a gente vai visualizar o desempenho de cada um deles. O Adaline 0, o 0A e o 0B. Vamos começar com o 0, lá no MATLAB, carregar esse script, onde demonstra aqui a primeira linha de fechar as janelas, inclusive o gráfico, limpar essa comando window e zerar as variáveis que poderiam ter sido até o momento utilizado. Aqui nós temos as entradas, podemos entrar com os valores originais, né? 2 e 4, ou 2, 2 para o indivíduo 1, 4, 4 para o indivíduo 2, ou já recodificado, já normatizado. Ou seja, o 2 é o menor valor igual a 0, 4 o maior valor torna-se igual a 1. Então é uma maneira simples de normatizar os seus dados. Aqui a saída, nós especificamos como sendo igual a 0 e 1. Então entre 0 e 1, o ponto médio vai ser meio. Qualquer valor no final da minha análise, qualquer valor inferior a meio, vou considerar 0, qualquer valor superior a meio, vou considerar igual a 1. Aqui nós temos o valor que a gente pode especificar, de época máxima de 50 mil, tem um contador de época, uma taxa de aprendizado, o erro quadrático inicial e o erro quadrático final. Essas é só para iniciar as nossas informações sobre o erro quadrático. Eu vou reservar aqui, não é necessário, um espaço para saída de rede e um espaço para desempenho, onde eu vou colocar a saída, os pesos e também o valor do erro quadrático. O critério de convergência, especificamos aqui um número em que a gente acredita que o erro quadrático ele se estabilizou, ou seja, ele não está decrescendo além desse valor. Vamos começar com pesos iniciais, variando de menos 4 até 4. E aqui nós temos essencialmente o nosso laço, que é a essência do nosso conjunto de informações para instruir o computador a ter um processamento, e nele nós temos regra de aprendizagem e, consequentemente, um processamento caracterizado por inteligência computacional. Então nós vamos terminar esse laço quando você convergiu, mas vai continuar fazendo, faça enquanto uma estimativa da iteração I e da iteração I mais 1, essa diferença desse erro quadrático, ele for superior a uma convergência. Se for inferior, eu vou dizer, se for igual ou inferior, eu vou dizer que o erro quadrático ele se estabilizou, da interação I e da interação final, I mais 1. Ou se atingiu, né? I nessas duas, se atingiu, ou se atingiu uma condição que é inferior à época máxima especificada. Bom, vamos avaliar a soma de erro, né? E para cada observação, nós vamos estar, então, num algoritmo observação por observação, nós vamos obter o produto entre o peso, que já foi estabelecido, e a entrada. E dessa forma, ter a saída de rede. Essa saída de rede, sem nenhuma função de ativação, ela é comparada com a saída desejada.
elemento por elemento. Em função disso, eu utilizo a regra delta. A regra delta diz que eu já posso ajustar o peso para a próxima observação. Esse ajuste vai ser o peso, né, que foi anterior, acrescido dessa taxa de aprendizagem, multiplicado pelo erro cometido e o valor da observação. Posso calcular aqui a soma de erros, observações por observação, e a saída de rede que eu teria para aquela observação acumulado nesse vetor. Terminado todas as épocas, eu vou ter um contador de época. Quando eu terminar, eu posso ter um erro final, não um erro observação, mas um erro final. Eu tenho um vetor de saída desejada, uma saída de rede. Esse erro final é ele que vai ser utilizado para o cálculo final da minha função de erro quadrático. Eu começo dizendo que o erro inicial era igual ao anterior e o posterior é dado agora, é calculado agora. E essa diferença desses erros aqui é que eu vou ter que questionar no meu laço se ela é pequena ou se ela é grande. Então eu preciso estar comparando a anterior e a atual, a final e a inicial, digamos assim. Aqui nós incluímos uma correção adicional. Quando eu terminei a época, para eu começar uma nova época, eu fiz um novo ajuste. Isso pode ser incluído no seu aplicativo ou não. Nós vamos ver que isso não vai fazer tanta diferença. Eu vou rodar minha análise, calcular os erros, né, finais e ter os pesos, né, das minhas entradas antes e o final da análise. E vou então fazer um gráfico onde a gente vai representar a nosso desempenho da rede em função das interações e visualizar se houve de fato uma queda no erro quadrático. Bom, começando aí de trás para frente, né, eu tenho uma certa quantidade de época e a gente percebe que o erro quadrático vai diminuindo iteração após iteração, que é uma característica do Adaline diferente. Essa característica não era preservada no Percepto e em Maclopit. Aqui nós vamos dizer que esse algoritmo ele foi eficiente porque ele proporciona uma saída de rede igual à saída desejada, né? Então a saída era 0 e 1 e a saída de rede e a saída desejada também, o erro igual a 0, dizendo que a minha rede com esses pesos é uma rede apropriada. Gastamos aí cerca de 6.000 épocas para chegar a esse resultado. Bom, a saída de rede ela foi estabelecida por um arredondamento, né, entre 0 e 1, porque houve valores entre 0 e 1, e com esse arredondamento eu consigo valores menores do que meio igual a 0, valores maior que meio igual a 1. A gente propõe que vocês comparem com outro algoritmo que usou a mesma estratégia. Aqui as entradas, já foi normatizado, a saída desejada entre 0 e 1, e aqui os mesmos critérios de convergência, mesma taxa de aprendizagem. A única coisa que nós excluímos foi aquela aplicação da regra delta no final da época. Então veja, se eu tenho 100 indivíduos, eu apresento o indivíduo 1, verifico o erro e já faço a correção. Então vou fazendo 100 vezes essa aplicação da regra delta para corrigir os pesos sinápticos. Terminei a época, eu tenho um vetor de peso final, que é consequência da observação centésima. E vou começar a primeira.
será que neste momento eu tenho um vetor global de erro e tem a informação global de entrada. Será que é necessário a aplicação da regra delta? De novo, como nós fizemos nessa linha adicional aqui, ou seja, terminou a época, eu computei um erro final e pratiquei de novo a regra delta. Nós estamos propondo que vocês comparem que terminou a época, não há necessidade de você ter novo ajuste de peso. A conclusão que a gente tira é que isso não necessariamente é uma exigência, né? Eu consigo redes que seja igualmente eficiente, porque a saída desejada era 0 e 1, aqui também é 0 e 1, e a gente verifica, constata-se que há um cumprimento do objetivo da redução do erro quadrático. Então isso foi alcançado por essa técnica. Nesse Adaline 0B, né, também a gente convida vocês a verificar outras possibilidades, né? Nesse caso, nós consideramos o mesmo conjunto de entrada, o mesmo vetor de saída desejada. Aqui nós estamos fazendo indivíduo por indivíduo, não estamos incluindo adicionalmente uma correção após o final da época, mas ao invés de usar um arredondamento, né, nós estamos usando essa função de ativação, que representa aqui um hardlin S. Né? Agora, lembrando que nesse caso específico, a codificação, né, ela foi de -1 a +1, ao contrário dos exemplos anteriores, que eu codificava de 0 e 1. Se eu codificar de -1 a +1, então essa função hardlin S, ela tem essa propriedade. Se eu coloco um número qualquer, 12, ele vai me retornar 1. Se eu coloco aqui um número negativo qualquer, ele vai me retornar 0 se for hardlin, ou se for hardlin S, ele vai me retornar -1. Então eu posso optar, né, por esse arredondamento. Não é bem um arredondamento, é uma direção, uma classificação final entre -1 e +1. Se eu tivesse colocado entre 0 e 1, eu poderia também, mas aí aconteceria que entre 0 e meio, eu teria que classificar como 0, e não com o positivo sendo 1 e negativo sendo 0. Não, ali era arredondamento mesmo em relação ao meio, a possibilidade. Mas aqui, como o ponto médio é 0, abaixo de 0 é negativo, acima de 0 é positivo. Então, pode, nesse caso específico, usar essa função hardlin S, né, que imagina-se o ponto médio sendo 0, abaixo de 0, tudo abaixo de 0 é -1, tudo acima de 0 é +1, tal como coincide com a minha classificação da minha saída desejada. Então, são particularidades do seu algoritmo, mas que tem que ser pensado. Né? Não é uma função de ativação. É algo conveniente, tendo em vista a codificação que você utilizou. Então, nesse exercício, a gente pede que você compare esses 3 scripts, em que a gente tem algumas particularidades, seja de arredondamento, seja de uso da regra delta, né? E você então vai encontrar em cada literatura, cada publicação, cada autor vai fazer a sua opção. Não existe então algo engessado, algo fixo para resolver aquele problema, desde que satisfeita as condições. Que condições são essas? É um processo que tem inteligência, porque ele muda de opinião passo a passo, tendo em vista os erros. E é um processo que conduz à minimização da soma de quadrado. Nesse nosso exemplo aqui,
nós não vamos observar a minimização da soma do quadrado ou do erro quadrático, porque o número de observações é muito pouco para qualquer conclusão. Nós teremos outros exemplos que isso vai ficar mais evidente. Então, vamos partir aqui para o exemplo das nossas populações, o arquivo populações.txt, onde eu tinha dados 50 informações de uma população 1 e 50 informações de uma população 2. Então, nós vamos iniciar, ler os nossos dados, apenas para relembrar esses dados, são observações da população 1 e da população 2 em relação a x1 e x2. Nós vamos considerar como a saída desejada a coluna 1. Então nós vamos extrair a coluna 1. Como é um problema de rede neural, a gente costuma trabalhar com vetores linha e não vetor coluna. Então nós vamos transpor e vamos subtrair de 1. Pensar que essa coluna está codificada como sendo, ao invés de ser 1 e 2, como sendo 1, 0 e 1. O ponto médio, a média entre 0 e 1, é meio. Essa para lembrar aí da nossa questão de arredondamento. Os dados de entrada serão os dados da coluna 2 até a coluna 3, final, vai ser normatizado, e nós vamos acrescentar nas entradas uma linha com valor de menos 1, que vai representar a incidência do W0. Vamos estabelecer aqui valores iniciais para o peso de menos 5 até mais 5, com a taxa de 0,02, e aqui valores de erro quadrático. A análise vai ser feita conduzindo todas as épocas, nós vamos avaliar todas as épocas, não vão nem ter critério de parada, deixar conduzir a todas as épocas, fazer a observação indivíduo por indivíduo, apresentar, gerar a saída de rede, calcular o erro e proceder então à correção dos pesos sinápticos pela regra delta. E aí então a gente passa a ter no final um valor global da minha saída de rede que vai quantificar esse erro quadrático. Como nós vamos rodar todas as épocas, nós teremos que armazenar aquela época que levou ao menor valor do erro quadrático. E qual seria essa época e qual seria esse peso, e aí então colocar essas informações dentro desse vetor de desempenho. Nós podemos, para de fato ter uma saída final, fazer um arredondamento e calcular então o número de erros que é a diferença entre a saída de rede e a saída desejada. O que for diferente você vai contando. Esse diferente pode ser igual a menos 1 ou mais 1. E aí nós temos a saída e uma representação gráfica para ver como é que foi o nosso desempenho. Então, nós vamos rodar essa análise e vamos perceber que nós gastamos cerca de 76 épocas, produzimos esse erro quadrático. E aqui a figura demonstra que a gente teve esse gráfico aqui, apesar de ter utilizado várias épocas, nós vamos pedir para ir até a época final, que no caso específico foram de 76. Então ela cai, a partir daí não interessa. Aqui é a fronteira de separação, mostrando que eu tive 4 erros. Essas duas cruzinhas estão no lado inferior dessa fronteira, errado, e essas duas bolinhas no lado superior também de forma incorreta. Então essa fronteira ela teria esse erro de classificar esses dois indivíduos como cruzinha, na verdade é bolinha. E essas duas cruzinhas estão sendo classificados como bolinha, também a classificação errada. Então, se eu rodar, a gente já colocou dessa forma
é que essa análise, a gente percebe que ela envolveu 76 épocas. Então isso aqui é o valor da época que a gente utilizou. Esse aqui é o erro quadrático obtido. Esse aqui corresponde ao número de erro que eu tive. E esses valores são W0, W1 e W2 original. Mas no final, o que interessa é o W1, W0, W'1 e W'2. Então, com esses valores, eu acho uma fronteira que, além de separar as duas classes, conduz a um erro quadrático mínimo, que vale 2,82. Eu posso rodar de novo à procura de uma nova solução. Ele vai tentar, de acordo com a exigência que a gente fez, e dessa vez ele vai proporcionar resultados. Quantas épocas que ele gastou? 796. Então, nessa nova vez que eu rodei minha análise, eu gastei, ao invés de 76, 796 iterações. Qual foi o erro quadrático? Praticamente o mesmo. Teoricamente tem que ser o mesmo. A quantidade de erro não muda o resultado. Os pesos iniciais foram diferentes, mas os pesos finais deveriam ser o mesmo, mas isso vai depender da velocidade, da convergência, do número de época e tudo mais. Se eu rodar de novo, aqui o número de épocas que estão sendo consideradas para análise, ela foi igual a 20 mil. E eu agora consigo um resultado com 83 épocas. Será que é diferente daquele resultado que eu tenho obtido até então? Então a gente vai comparar. Veja, o erro quadrático é o mesmo, 2,83. O número de erro é o mesmo. Os valores de pesos iniciais são diferentes, mas o peso final é 0,31, 1,51, 52 e 0,24 são valores próximos ao obtido da análise anterior. Então veja que essa é uma propriedade que foi ressaltada na nossa aula teórica. Ao contrário do percepto, que tinha uma filosofia, que tinha uma regra Hebb, agora o Adaline tem uma regra delta, que está amarrado à necessidade de ter uma solução única que conduza ao erro quadrático mínimo. Isso é obtido pelo método gradiente descendente, que gera uma expressão de correção de peso sináptico, denominada de regra delta. Então, se eu rodar isso aqui repetidas vezes, eu posso gastar mais ou menos épocas, que vai depender do ponto que eu estou originalmente. Eu tenho que ter uma fronteira. Essa fronteira ela precisa, é solução única. Ela precisa ser conhecida. Mas eu parti da onde? Eu posso ter partido aqui, perto. Ou posso ter partido de uma fronteira distante. Significa, então, que eu vou caminhar para esse ponto de uma maneira mais lenta ou maneira mais rápida, dependendo da onde que eu iniciei o meu processamento. Mas que eu vou chegar a esse ponto final, na mesma posição, eu vou chegar. Com a mesma inclinação, com o mesmo resultado de 4 erros, posso rodar várias vezes que o número de erros não vai se alterar. O erro quadrático não vai se alterar. É o menor valor obtido até então. Então essa é uma diferença básica entre o Adaline e o Percepto. Pois bem, nós vamos agora continuar com outros exemplos. Nesse exemplo, então, a gente fez essa comparação. Nesse Adaline 3, nós
vamos considerar um caso de diagnóstico, onde existe vários pacientes com uma manifestação em relação às características, as entradas, febre, enjoo, mancha, dores. Em função dessas informações, houve o diagnóstico de ter uma particular doença, de um patógeno que tem interesse nesse estudo. Esse indivíduo pode ter uma série de problemas, mas em relação àquele patógeno, ele é declarado saudável. E aí, eu quero uma regra, uma rede com a regra de aprendizado, que com base nessas informações possa me auxiliar no diagnóstico. Bom, e se essa rede funcionar, eu vou utilizar para diagnosticar novos pacientes, né, que apresentam informações relativas a essas 4 variáveis. Então nós temos aqui um script no arquivo Adaline 2, onde a gente vai traduzir essas informações. Então nós temos aqui as nossas entradas, a incidência, a primeira linha, com a incidência do viés, do limiar, tudo igual a -1, e aqui dado da primeira variável, da segunda, da terceira e da quarta entrada. Aqui a saída desejada está o diagnóstico correto, doente ou saudável, que nesse caso eu codifiquei como sendo -1 e 1. Aqui a quantidade de ECA, 50.000, uma taxa de 0,01. Aqui apenas a título de comparação, aqui o valor inicial de erro quadrático da iteração anterior e da iteração posterior, para a gente checar se houve convergência. Aqui o valor da convergência, do critério para dizer se convergiu ou não. Vamos colocar aqui convergência. E esse vai ser usado aqui, quando esses valores de convergência, quando essa diferença for superior à convergência, eu vou fazer a análise. Quando ela for menor ou igual, eu interrompo essa análise. Aqui o script vai ser observação por observação. Tem a saída de rede, o erro, e aqui a aplicação da regra delta. No final, para eu computar o erro quadrático final, eu vou ter então o vetor de pesos e a entrada, e garanto então a quantificação que vai me permitir eu confrontar para ver se a análise deve chegar ao final ou não. E vou sair com os valores dos pesos, o valor do erro quadrático, numa formatação que eu desejar, aqui num vetor apenas para comparação. Eu vou usar aqui o hardLin S, pela mesma razão, dado que o ponto médio é 0. Então posso classificar em 0 e 1. Né? Temos aqui os desempenhos e aqui a classificação de 2 novos indivíduos. Né? Como nós apresentamos aqui na proposta, existe aqui o Luiz e a Laura a ser classificado. Então, vamos rodar a nossa análise. E a gente, então, percebe que estamos demorando, gastando 9.168 ecos. Esse aqui são os pesos, 4 pesos das 4 entradas. Aqui o limiar. Esse aqui é um vetor de comparação, para a gente fazer aquelas comparações. Esse valor aqui é época, esse valor aqui é o erro quadrático, e esses valores aqui são os pesos. 1, 2, 3, 4, 5 pesos, incluindo a 4 entrada e o limiar iniciais e os 5 pesos finais. E a gente então percebe que a rede é eficiente porque a saída de rede concorda com a saída desejada nesse procedimento de treinamento. Podemos classificar o novo indivíduo, aqueles 2 novos indivíduos, e o primeiro manifesta-se então saudável, e o segundo tem a doença. Bastante coerente, tendo em vista a informação. Né? O primeiro indivíduo, ele não tem febre, não tem enjoo, não tem manchas, sente dores.
pequenas manchas sente dores. Então, mas ele está dentro da faixa saudável. Esse que tem febre, tem enjoo, tem mancha grande, tem dor, certamente ele está doente. Essa é uma análise. Se eu repetir essa análise, a classificação será a mesma. A gente observa que o erro quadrático ele foi reduzido. Eu gastei aqui cerca de 10.000 épocas. E obtive essa informação que eu posso até confrontar com aquela da análise anterior. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então, na análise anterior eu gastei 9.168, 10.894 épocas. Aqui o erro quadrático, praticamente o mesmo, 0,028, 0,028. Esse aqui já começa a ser os pesos. Os pesos iniciais, 1, 2, 3, 4, 5, eles são diferentes. Né? Eu posso partir de pesos iniciais diferentes. Mas os pesos finais, a gente verifica que são próximos, são iguais. Menos 2,61, menos 2,61. 0,16, aqui deu 0,17. Menos 1,78, menos 1,79. Menos 1,69, menos 1,68. 1,94, 1,95. Então, toda vez que eu rodar, eu vou ter essa mesma resposta. O indivíduo, a solução é única, independente da quantidade de indivíduos ser pouco para treinamento, a solução de peso é solução única. Né? Nós vemos em Percepto que a gente rodava diferentes vezes e às vezes tinha diferença de opinião, porque era solução variada e a gente encontrava espaços de separação diferentes. Isso não me dava condição, né, de acertar indivíduos tal como eu estava acertando em interações anteriores, porque a filosofia era completamente diferente. Então, a gente pode rodar diferentes vezes, mas não significa que aqui a resposta, a sua rede ainda é frágil. A quantidade de indivíduos, apesar dela ser consistente em dizer que o indivíduo 1 é saudável, o indivíduo 2 é doente, apesar dessa consistência do resultado, ela é frágil, no sentido que o treinamento foi usado muito pouco indivíduo. Né? Então isso nós precisamos ter essa consciência. Apenas aqui fazendo o que já foi feito no MATLAB, são várias análises que gastaram aqui diferente número de épocas, que conduziram ao mesmo erro quadrático, praticamente o mesmo valor, com pesos iniciais diferentes, mas com pesos finais bem próximos. Deveriam ser iguais, não são iguais pelos critérios de convergência, mas são valores bem próximos uns dos outros. Diferentes análises conduziram então ao mesmo peso final, que proporciona a mesma classificação de novos indivíduos. Bom, então nós acabamos de ver o potencial do Adaline para resolver problemas de classificação, né? As suas particularidades, e isso o compara com o Maculopit e com o Percepto. Mas nós temos algumas vantagens da Adaline, que ela estende o seu uso de classificação para a predição também. E aqui nós vamos propor um exemplo, onde nós temos uma variável resposta y e 5 variáveis explicativas, x1, x2, x3, x4 e x5. E eu quero ver se é possível fazer a predição da variação dos valores de y a partir da informação dessas 5 entradas. Esse é um problema resolvível por teoria de regressão linear múltipla, né? Então a nossa tarefa aqui vai ser a de estabelecer uma regressão linear múltipla. Pois bem, então a gente vai ler os nossos dados, estão dentro desse arquivo, regressão múltipla. A sexta coluna é a variável y, vou deixar aqui como
saída desejada, transposto para converter a coluna em uma linha, e de 1 até 5 as minhas entradas. Na regressão múltipla, a gente vai usar o aplicativo, o pacote do MATLAB. Ele tem que ser acrescido daquela coluna inicial de incidência do B0, uma coluna de uns, e vou fazer então a análise, né, da regressão de y em função das variáveis x. Temos aqui os valores preditos e vou, né, verificar o vetor beta e vou verificar o R2. Aqui nós vamos desativar essa linha, né? Podemos fazer uma análise de regressão com os valores originais ou uma análise de regressão também com os valores normatizados, né? Então, se eu normatizar, eu posso, né, aqui os dados originais, aqui os dados normatizados. Então, tem duas regressões. A gente vai perceber que se normatizar os dados, os coeficientes da regressão vão se alterar, mas o R2 não. E aqui eu começo a resolver esse mesmo problema usando redes neurais. Especificar as épocas, a taxa de aprendizado e aquilo que nós já vimos nos exemplos anteriores. Aqui usar os nossos critérios de parada, né? Se atingiu a convergência ou se atingiu a época máxima, fazer as correções. Pois bem, então, temos aqui uma saída da rede, que nós vamos confrontar com a saída da regressão linear múltipla. Então, nós temos os coeficientes da regressão múltipla original, da regressão múltipla feita com dado normatizado, e nós vamos ter aqui as nossas saídas de rede. Nós vamos calcular o R2 para confrontar uma saída com a outra. E, por fim, ver o que aconteceu com o nosso erro quadrático, se ele diminuiu ou não. De fato, o erro quadrático diminui com as várias iterações, mostrando aqui mais de 3.000 iterações. 3.268 iteração, promoveu um erro quadrático de 10,96 e aqui os pesos. A gente pode comparar aqui o R2 da regressão múltipla, mostrando que a regressão múltipla feita com os dados originais e com dados normatizados conduz aqui ao mesmo valor de R2. E se a gente fosse comparar aqui os valores desejados e os valores de rede, considerando a correlação entre esses valores normatizados ou denormatizados, o R2 seria exatamente o mesmo. Então fica aqui a conclusão de que a proposta da Laline serve também para a predição. Ela é uma forma alternativa à regressão linear múltipla. Linear. Porque o Adaline só consegue extrair as causas lineares. Não consegue extrair outro tipo de causa. Não a regressão Adaline. Se eu quiser, eu vou ter que aprender outros benefícios, outros aprimoramentos de rede para ir além do que a regressão linear múltipla me permite obter. Mas que é uma alternativa, ela proporciona o mesmo R2, o resíduo vai ser exatamente o mesmo, né? Alguns coeficientes vão ser próximos, não necessariamente iguais. Aqui nós temos os pesos, aqui o peso do limiar e aqui o peso, o intercepto menos 1, e aqui deu um pouco diferente, basta você colocar mais 1 lá, aqui deu menos 2, aqui vai dar 2. Esse valor do B1, que foi obtido aqui, 6,51, comparável com 6,44, menos 0,16, menos 0,16, e assim vai o último, 2,21, 2,16. Então nós temos aí uma alternativa de predição. Mas a gente convida vocês vamos imaginar que eu tenha não 5 variáveis para predizer y. Eu tenho 6 variáveis, certo? Mas a 6ª variável ela é igual à 5ª, né? E isso
me leva a um problema de multicolinearidade. Então nós vamos ver aqui, nós vamos executar essa sessão para ler o conjunto de dados e nós vamos tentar executar essa sessão. Aqui eu executei tudo. Mas vamos executar somente aqui essa sessão. Ele já começa a dizer que eu vou ter um erro, né? Vou rodar aqui para vocês verificar aqui esse erro. Vou dar apenas essa sessão. Ele vai dizer que a matriz X ela é deficiente no seu rank. Ela não é posto coluna completa. Ou seja, já tem 6 colunas, mas efetivamente ela só tem 5 colunas linearmente independentes, né? Uma tem multicolaridade, uma é a cópia da outra. Significa que a x' não tem inversa. A regressão, ela não, das formas convencionais, sem acrescentar um valor, sem fazer uma regressão em crista ou regressão em cumieira, ela está comprometida. A gente percebe que a rede neural não. E você acrescentou uma coluna redundante, o que acontece com R2? Permanece exatamente o mesmo, 67,47. Você não acrescentou uma variável a mais para ajudar a explicar Y. Você acrescentou a mesma informação e esse resultado então passa a ser coerente. A rede neural não teve problema algum, ela apenas, ao invés de liberar o limiar e 5 pesos, 1, 2, 3, 4 e 5, ela liberou 6. Esse aqui para x5 e esse para x6. x5 é igual a x6. Né? Fica aqui até a interrogação, porque os pesos são diferentes, são as mesmas variáveis. Isso é questão das convergências aí, praticamente igual, representando a mesma variável, mas tem algumas pequenas diferenças. Pois bem, então a gente diz que o modelo Adaline, além de fazer predição, tal como se faz numa regressão linear múltipla, ele tem a vantagem de não estar sujeito aos problemas de multicolaridade e problemas de dimensionalidade, que é extremamente importante, principalmente se você imaginar aqui, rodar uma seleção genômica ampla, com várias colunas de SNP, marcadores próximos um do outro, certamente que existe multicolaridade. Né? Estão no mesmo cromossomo, ou às vezes representam o mesmo gene, tem multicolaridade, além de ter problema de dimensionalidade. Você tem muito mais informação X do que, muito mais colunas em X, muito mais variável do que o número de observações, que gera então um problema de dimensionalidade. As redes neurais superam fácil esse problema, que não estão sujeitos às pressuposições e exigências de não ter multicolaridade e resolver problema de dimensionalidade. Então, a gente destaca aqui como sendo um procedimento de importância. Aqui, apenas mostrando para vocês os resultados que a gente obteve da regressão múltipla e obtendo então 67,48 e aqui também nós obtivemos 67,46% de R2. Bom, posto isso, nós vamos apresentar aqui um outro exemplo. Esse exemplo aqui é um exemplo já de previsão. Vamos imaginar, então, que a gente tenha um conjunto de dados. Conjunto de dados que seja x1, x2, x3, x4, x5. Vamos considerar que a gente tem a situação seguinte. Se eu falasse com você que tendo um número 1, 2 e 3, eu quero adivinhar o próximo. E o próximo vai ser 5. Se eu te fornecer 2, 3 e 4, qual que seria o próximo? O próximo seria 6. Se eu te fornecer o 3, o 4 e o 5,
Qual que seria o próximo? Digamos que era o 7. Bom, então, nessa nossa brincadeira, a gente pode alimentar o computador com essa informação. O computador. E ele vai ter que imitar o cérebro humano. Né? Bom, nós aqui, com o nosso raciocínio, com o nosso cérebro biológico, nós reconhecemos um padrão. A questão é se o computador, ao fornecer 4, 5 e 6, ele vai me retornar o quê? Qual a informação que ele me retorna? Será que ele é hábil em me retornar o valor 8? Ou seja, eu consigo instruir o computador para verificar esse padrão que eu aqui, né, com o meu cérebro, eu sei que é uma sequência numérica, o próximo é 8, porque depois, né, eu estou vendo que 1, 2, 3, tem uma janelinha, somo 2, vou para o 5. 2, 3, somo 2, vou para o 6. 3, 4, somo 2, vou para o 7. 4, 5, 6, eu tenho que somar 2. Isso é observação, isso é raciocínio, isso é inteligência. Né? O indivíduo que não aprendeu o número, eu não sei não, eu não percebi. Então, mas se eu conseguir dizer que vale 8, o fenômeno, então, ele foi percebido e uma resposta de inteligência do número que nem eu conhecia, que até então eu conheço de 1 até 7, eu não conheço o número 8. Em nenhuma situação, no treinamento, me foi apresentado 8. Tá? Mas então eu estou tendo um comportamento de previsão. Então vamos ver aqui, digamos que eu tivesse 15 números. Então está dizendo que eu tenho 1, 2, 3 e vou pular 4. Quero pular 4, 7. E eu vou 2, 3, 4, vou ter 8. E eu vou ter 8, 9, 10, vai dar 14. 9, 10, 11, 15, vai dar o 15. Agora, se eu fornecer o 10, o 11 e o 12, vai dar o quê? Eu não sei, eu só tenho 15 números, tá certo? Então isso aqui está fora, isso aqui são previsões. E esse aqui é o meu banco de dados, que eu chamo de treinamento, para que o computador aprenda, perceba o padrão. Se ele percebeu o padrão, ele entendeu, digamos assim, a conformidade, ele vai então estar apto a eu fornecer novos números e ele me dá novos padrões. Então, é questão de aprendizado. Como é que eu faço isso? Vamos dar um exemplo inicial. Né? Vamos pensar, eu vou inicializar. Eu tenho um arquivo aqui, depois eu vou rodar, que é um arquivo de dólar, mas o arquivo agora, nós vamos pensar, podemos ignorar essa informação, e pensar que meus dados são números de 1 até 20. De 1 até 20. Mas vou utilizar apenas 90% desses dados. Eu vou usar de 1 até 18. Né? De 1 até 18. Ou menos desses dados. Ou posso usar 18, ou posso usar, por exemplo, 13 dados. Aqui foi a especificação, podemos esquecer disso aqui. Vou usar no outro exemplo. Vou usar 13 dados. Eu tenho 20, mas vou usar 13. Para o meu conjunto, vou pensar que para essa informação eu vou gastar 3 entradas. Tal como eu gastei aqui. Entrada 1, entrada 2, entrada 3. E vou pular uma janela, quero predizer 4 números após. Então, isso aqui vai dar certo para eu conferir, porque eu estou usando 13 dados e tem a janela. A janela mede a quantidade de números que eu posso prever. Se eu colocar janela igual a 1, eu posso prever um número. Janela igual a 5, eu posso prever. Então, se eu colocar a entrada é a quantidade de informação de uma variável que eu uso. Por exemplo, eu estou usando temperatura, precipitação e doença. Então, se eu falar entrada igual a 3, significa que eu vou usar 3 informações de temperatura,
três informações de precipitação. Quais seriam essas três informações? A informação da segunda, da terça e da quarta da temperatura. A informação da segunda, terça e quarta da precipitação. E vou ter uma janela igual, por exemplo, a 2. Eu vou prever a doença que vai, usei segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A doença que vai manifestar na sexta-feira. Então, eu tenho o conceito de entrada, é quantas informações de uma variável eu vou usar. Então, na verdade, se eu tenho duas variáveis e a entrada igual a 3, eu vou estar gastando 6 linhas. Efetivamente, para a rede neural, o número de entrada vai ser igual a 6. Esse N entrada vezes o V, que é igual a 2, daria 6. Aqui vamos pensar numa janela igual a 4. Aqui o número de observações efetivas. Eu tenho que transformar essas entradas em linhas. Então nós temos aqui um laço próprio para isso. Aqui nós temos as saídas desejadas e eu vou rodar a análise. Bom, se eu rodar a análise, ele aqui é um exemplo facílimo, um modelo praticamente perfeito de um R2 de cerca de 100%. Nós gastamos aqui 4.221 uma época, um erro praticamente zero, e aí então eu posso ter as saídas. Ele percebeu que eu entrava com 1, né? O 1, o 2, o 3, aqui os valores, a gente entrava com 1, o 2 e o 3 e previa o 7. Gostaria de prever o 7. O 1, o 2, o 3 e o 4, gostaria de prever o 8. Até o 13, que é o meu número final. E a saída de rede, no lugar de 7, ele previa 7,07. No lugar de 8, era um número próximo. Dizendo aqui um aprendizado bem interessante. O R2 foi, esse erro aqui foi mínimo, pode 100%. Aqui, aí então, eu tinha até 13, mas como a janela é igual a 4, eu posso então ter as informações. Se eu entrar com 8, 9 e 10, o computador não conhece, né? Mas deveria dar 14. Deveria dar um valor igual a 15. Deveria dar 16, 17. O computador conseguiu perceber o fenômeno? De certa forma, sim. Em vez de dar 13, ele deu 13,91. Se eu mandar arredondar, isso aqui é 14. 14,89. Isso aqui, se eu mandar arredondar, é 15. 15,86 é o 16. 16,8, 17. Se a saída fosse inteira, eu diria que a rede, então, consegue acertar. Se eu quisesse brincar de outra forma, né? Entrada, vamos predizer 2. 4 informações para predizer 2 valores no final da análise. Então, eu tinha que entrar com 4 informações, tinha até 13, mas se eu entrar com 9, 10, 11, 12, com janela igual a 2, ele consegue predizer o 14, dá um valor 14,032. Se eu entrar com 10, 11, 12, 13, ele vai dar um valor muito próximo do 15. Bom, se eu entrar aqui com o conjunto de dados, entrar com o conjunto de dados de um arquivo, que a gente está aqui com a cotação do dólar, a gente pode perceber que o nosso modelo, esses dados aqui é do dólar, e não os dados que a gente especificou. Então, certamente que os valores previstos e os valores reais, eles não são 100% concordantes. Mas deu um R2 de 94,31. Digamos que o meu modelo seja satisfatório. Essas aqui são as entradas, como a janela é igual a 4, a janela é igual a 2 e as entradas é igual a 4, eu consigo predizer em 16,313
e 16,315. Eu, na verdade, eu gastei 90% dos meus dados. Significa que 10% foi de previsão, mas eu já conhecia. Então, como eu conhecia, eu resgatei esses valores. O valor foi predito ou previsto 16,31 e foi 16,21. O outro valor 16,31 previsto e o real que aconteceu naquele dia foi 16,18. Então, independente disso funcionar ou não funcionar, é uma potencialidade da técnica, né? Nós podemos, em questões de série temporais, isso é muito aplicado no melhoramento genético ao se considerar informações climáticas, incidindo em polinização, em doenças, ataque de pragas e tudo mais. Então é possível usar modelos Adaline para essa finalidade. A essência é que o Adaline ele busca ajuste de peso com a função específica da minimização da soma de quadrado do erro que se estabelece entre o valor predito ou previsto com o valor desejado. Esse exemplo aqui mostra uma entrada única e uma saída única. Consequentemente, eu só tenho o W0 e o W1 para ser estimado. E eu posso ver a necessidade de encontrar esse W0 e esse W1, que vai me dar o valor de erro quadrático o menor possível. Então veja que eles caminham até encontrar um ponto que é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. No caso específico, é um ponto de mínimo. Então, se a gente for imaginar que o gradiente descendente vai funcionando até que esses valores de W atingem essa necessidade de se encontrar esses pontos que conduz de fato a erro quadrático mínimo. Então essa é uma exigência e torna então a técnica do Adaline com certa potencialidade que pode atender ou não os propósitos do melhoramento. É importante então que a gente aprenda sobre esse modelo e que a gente compare o potencial dessa proposta em relação às propostas anteriores. Então a gente acredita que houve considerável evolução, mas nós temos um problema básico a enfrentar. Tanto o Maculopit, quanto o Percepto, quanto o Adaline não resolvem problemas que não sejam linearmente separados. Não tem essa habilidade. E isso é um problemão. Para resolver esse problema, nós precisamos ter novas propostas, novos refinamentos. E isso a gente vai aprender nas aulas futuras. Por hora é só. Muito obrigado a todos.